aqui, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Isso é uma verdade na tua vida? Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7. Eu quero ler a princípio 2 versículos. Eu queria até ter cantado hoje um outro louvor, mas não adianta. Às vezes o programa sai bonitinho, de Isabela, né, Isabela? Vamos preparar um hino, braços de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço, mas quando abre a boca sai outra coisa. Fazer o quê, né? Então vamos obedecer. Amém? 2 Reis 7, versículo 1 e 2. Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém? Eu confesso para os irmãos que quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei, eu tenho lido o livro de Reis, e eu fiquei meio um pouco paralisada, e quando eu cheguei no capítulo 7, eu fiquei mais paralisada ainda, eu não consegui sair dele. Quer dizer, já estou lendo, já estou lá no capítulo 14, mas não consigo sair dele, eu ainda fico presa aqui. Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Uma das coisas que eu fico feliz em Deus, e eu preciso falar isso para o teu coração, e eu sei que é algo que Deus colocou na minha alma, enquanto nós orávamos aqui e clamávamos pelo poder de Deus. Saiba de uma coisa: toda a experiência que você passa na presença de Deus fortalece a tua alma, para no momento oportuno Deus usar isso para a glória e honra do nome dele. Não despreze esse momento, não ache que ele é à toa, não ache que você veio à frente só porque alguém pediu. É Deus tratando a tua alma. Aleluia! E Deus, Ele quer tratar a nossa alma. Quando eu olho para o capítulo 7 do livro de Reis, eu vejo Deus tratando o povo de Israel. E aí eu preciso falar algumas coisas. Quando eu separava, a palavra vai nos ensinar que só Saul, Davi e Salomão puderam desfrutar de reinar sobre Israel completamente, como um país inteiro, sem divisão. Porém, quando Salomão começou a reinar, Salomão pecou. E aí, com o pecado de Salomão, começou a reinar, e a morte também de Salomão, começou a reinar o seu filho. E o filho de Salomão acabou trazendo divisão ao reino. E aí o reino de Deus foi dividido. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Essas 10 tribos resolveram construir uma capital, resolveram construir, então, formaram, a capital no reino dessas 10 tribos. E aí, quando eles formam essa capital, Samaria, especificamente nesse lugar, Deus começa então a se revelar. Você vai lembrar que o livro de 1 Reis, ele vai relatar a vida de Elias, ele vai relatar algumas coisas. E aí então chega aqui no 2 Reis, Samaria, e Samaria começa a passar por um momento que era uma estratégia do povo inimigo, cercar a cidade a ponto do povo ficar preso dentro daquela cidade. Certo? Essa era uma tática de guerra. Isso acontecia, os povos faziam isso. E aí, não diferente, o que começa a acontecer com a cidade? Ela é cercada pelo rei assírio,
que se levanta então nesse período um homem chamado Ben-Hadad, né, que significa aquele que lança raios. E aí ele começa a cercar a cidade. E sabe o que começa a acontecer naquela cidade? A cidade, quem está ali dentro não sai e ninguém entra. E aí esse cerco começa a acontecer, sabe por quanto tempo? 3 anos. Durante 3 anos a terra não produz. Durante 3 anos ninguém sai para comprar e ninguém entra. 3 anos. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê algumas coisas, hoje o Espírito Santo estava ministrando comigo isso, algumas coisas a gente não consegue nem visualizar ou a gente não consegue nem sentir. Sabe por quê? Porque não é uma realidade que nós conhecemos. Quando eu falo para você de fome, você vai pensar, hoje eu demorei a almoçar, senti uma fome danada, também cheguei no restaurante, comi tudo que eu queria. Eu não estou falando dessa fome não, querido. Eu estou falando de uma fome durante 3 anos, que se você ler um pouquinho mais o capítulo, sabe o que começou a acontecer? Cabeça de jumento era vendido por preço de prata e esterco de pombo. Era isso que o povo estava comendo. Você tem noção do que é fome? Qualquer feira da cidade hoje, eu não estou dando dica de pobreza não, mas qualquer feira da cidade hoje, se você for lá, quando terminar, você consegue catar um legume, uma fruta, uma folha, você consegue catar alguma coisa. Se for uma pessoa preocupada com a família, então, ela consegue comer. Pode não tirar aquela onda de sair com a bolsinha no início da feira, porque tem gente que nem no final gosta, que diz que é pra catar xepa, né? Mas tem gente que nem pra comprar xepa tem dinheiro. Então, às vezes, vai lá no final, e hoje nós tivemos o privilégio de comprar algumas coisas uma vez para a igreja, e eu fiquei, porque eu já vi muito na feira, mas dentro do Ceasa tem gente que fica aí esperando aquelas folhas das couves, das coisas, para poder colher. Então, a gente não tem a realidade do que é fome. Você não sabe o que é fome. Você vai falar assim, Ana, você está dizendo isso porque você não sabe que quando eu era pequena, eu também quando era pequena, minha família foi criada com muita dificuldade. Mas olha, sempre tinha uma farinha com açúcar, sempre tinha um café, sempre tinha uma plantação de bertalha perto. Então você não pode abrir a boca para dizer o que é fome. Só que esse povo aqui estava comendo cabeça de jumento, esterco de pombo, porque o povo estava com fome. Você sabe a que ponto chegou a fome desse povo? Um dia o rei está passeando e uma mulher diz assim, ó rei, vem aqui julgar a minha causa, rei. Aí o rei fala, olha, se Deus não está fazendo nada com você, eu vou poder fazer? Aí, ele diz, mas diz aí o que está acontecendo. Não, porque ontem eu estava com esta mulher, e essa mulher me pediu, falou assim para mim, olha, nós vamos comer o nosso filho. Você me dá o teu filho, a gente assa ele, come, e amanhã eu te dou o meu. Gente, é essa a realidade que o povo estava vivendo aqui, com esse cerco de fome. Eu não estou inventando não, se você seguir mais um pouquinho, você vai ler, está aqui escrito. E aí, sabe o que aconteceu? A mulher foi lá e deu o filho, aí elas comeram ele assado. No dia seguinte, a outra foi e guardou o filho. Parece duro, não parece? Quando a gente olha a palavra de Deus isoladamente aqui, parece duro. Gente, como é que Deus vai fazer um negócio desse com a gente? Só que Deus já falou no teu coração hoje aqui, nesse lugar. Vai comigo em Deuteronômio 28. Deus já te falou a respeito disso aqui. Eu não sei se você ouviu, mas eu creio. Como diz um amigo nosso, Deus quer uma boca só. E Deus, quando quer falar e tratar com o povo, Ele fala e trata com o povo. E se você sair dessa noite aqui não entendendo o que Deus quer, você precisa orar bastante pela tua alma. Porque Deus quer tratar você como vaso dele, como instrumento dele, para que o poder dele se aperfeiçoe em você. Amém? Deuteronômio 28, versículo 15. Vai dizer assim: mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Corre comigo para o versículo 47.
Porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração por causa da abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, em fome, sede, em nudez e em falta de tudo. Sobre o teu pescoço ele porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, veloz como águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não terá respeito pelo velho e nem compaixão do moço. Ela devora as crias dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejas destruído. Não te deixará trigo, nem vinho, nem azeite, nem crias das tuas vacas ou das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. Eu vou seguir até o 53. Ele te sitiará em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em quem confiavas. Ele te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre e a carne dos teus filhos e filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado, por causa do cerco e da angústia com que os teus inimigos te apertarão. Deus estabeleceu ordens para o povo de Israel. Deus é aquele que fala e que cumpre o que ele fala. Pode parecer duro quando você vem para o livro de Reis, mas Deus estabeleceu ordens. Sabe o que estava acontecendo com aquele povo? Você vai lembrar disso. Elias um dia ora, olha, se Deus é Deus, seguir. Se Baal é Deus, seguir. Deus vem, você conhece a passagem muito pregada, né? Maravilhosa. Deus consome todo mundo, morre o profeta de Baal, e o povo continua servindo a Baal. E o povo continua servindo a Baal. E a cidade é cercada porque Deus não mente, Deus não fala e Deus não volta atrás na palavra dele. Deus disse, se vocês não andarem nos meus estatutos, será assim. E aí a gente lê lá na frente, acontecendo com o povo, e a gente acha duro. Deus, onde que Deus estava que não viu uma mulher comendo o filho da outra, gente? Deus estava no seu alto e sublime trono, olhando para a terra e dizendo, ô filhos, quantas vezes tenho falado com vocês? Quantas vezes tenho ministrado a vocês? Quantas vezes tenho tentado trazer vocês de volta para mim, mas vocês não entendem. Aí o povo passa fome, aí o povo passa aperto. Eu e você hoje não sabemos o que é essa fome, mas sabe uma coisa, queridos? Coisa triste é de repente você entrar num lugar, olhar para um povo que está num lugar, mas a cabeça está longe, o pensamento está distante, o coração está totalmente longe de Deus. Nem sabe o que é fome, nem sabe o que é comer essa palavra, não sabe o que é fome, nem valoriza. De vez em quando, lá em casa, eu sou mais chata com algumas coisas. E Alexandre gosta muito de desenho. De vez em quando ele está vendo uns desenhos que eu pergunto assim, esse desenho é infantil? Gente, tem uns desenhos agora que é o negócio das trevas mesmo, revelado. E eu pergunto, esse desenho é infantil? A criança é acostumada com desgraça, a criança é acostumada com derramamento de sangue. Aí sabe o que acontece? A gente vai vendo alguns filmes, a gente vai vendo algumas coisas. Quando vem uma canção dessa, derramou o seu sangue, foi por mim, a gente nem vibra porque a gente está tão acostumado com sangue. A gente nem exalta porque a gente está acostumado com sangue. Vem uma palavra de Deus ministrando na nossa alma e a gente nem sente. A gente nem sabe o que é fome. Hoje talvez você não tenha escassez de alimento na tua casa, mas o Deus que está neste lugar quer suprir a tua carência de alimento espiritual. Receba de Deus nessa noite. Receba de Deus nessa
sei que de repente chegar aqui nesse lugar é complicado mesmo. Você pegar um profeta usado e ousado como o Celso, eu conheço há alguns anos, e sei que ele é usado e ousado mesmo. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. Eu glorifico a Deus por tudo que aconteceu nesse lugar semana passada, porque na minha casa houve conserto. Aleluia. Porque na minha casa houve conserto. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena ser advertida por esse Deus, porque Ele faz com amor. Eu conheço homens que declaram ódio uma vez, 10 vezes, 20 vezes, a vida inteira. E se você olhar, eu estudei com uma menina que quando eu era criança ela não era brincadeira. Só Jesus na minha vida, ainda bem que Ele me salvou, porque senão nem sei se estava vivo. Porque eu era implicante, eu era horrível. Eu era horrível. E eu lembro que uma vez eu briguei com essa menina, até hoje. Ela mulher, mãe, passa do meu lado e ela vira o rosto. E algumas vezes eu já tentei até falar com ela, mas eu estava na terceira série, gente. Eu devia ter uns 9 anos. Você está rindo? Quantas pessoas são assim até dentro da igreja? Guardam mágoas a vida inteira. Não gosto de Patrícia, não gosto de Patrícia, falo com liberdade porque eu amo Patrícia. Falo com liberdade apenas como exemplo, tá, minha irmã? Não gosto de Patrícia, não gosto de Patrícia, não gosto de Patrícia. Ora até com Patrícia, se mandar da mão a Patrícia até eu vou dar, mas eu não gosto de Patrícia. Você sabe quem te vê? Você sabe quem contempla a tua alma? Você sabe quem contempla o teu coração? É Deus que não dorme. E aí, no meio desse contexto, Deus levanta o profeta Eliseu. E aí o profeta vai dizer para o povo, olha, o rei rasga a veste. E aí o profeta diz, olha, avisa o rei que amanhã, por essas horas, vai ter abundância de comida. Aí tinha alguém onde o braço do rei se apoiava e disse assim, ó, o quê? Nem se Deus abrir a janela dos céus, isso será possível. Sabe o que o Espírito de Deus ministrava no meu coração? Em quem você tem apoiado a tua confiança? Em quem você tem apoiado a tua fé? Em quem você tem apoiado a tua esperança? Se Deus disse, poderoso é Ele para fazer. Tenho eu vivido hoje coisas que Deus falou há 15 anos atrás. Já falei isso, vou repetir. E cada vez que Deus faz, eu fico assim, meu Deus, Senhor, como é que o Senhor fez isso? Ele é Deus, não importa a fonte, não importa como. Ele é Deus, mas você sabe quem foi que disse que ia acontecer? Não foi conselheiro do rei, foi profeta. Você pode dizer isso para o seu irmão? Eu não sou muito disso não, irmão, mas eu preciso falar isso. Não é conselheiro, diz isso para o seu irmão. Não é conselheiro. É profeta. É profeta. Não é amigo. Não é amigo. É profeta. É profeta. Não é faminto. Não é faminto. É profeta. É profeta. Você consegue entender isso? É Deus. Manda dizer ao rei amanhã. Celso, eu quero olhar para você para falar isso. Quando Deus me dava essa palavra, Deus dizia assim para mim, não fala data. Aí eu falei, Deus, quando você declarar amanhã, não fala data. Aí você pode olhar para mim e falar assim, ah, Celane, muito bonito, né? Você fala amanhã, pode ser em qualquer tempo. Mas eu vou explicar por quê. Porque Deus disse para mim, daqui a 5 anos, escuta bem o que eu estou te dizendo. Daqui a 5 anos, vão acessar o site e vão ouvir essa palavra dessa igreja. Faça arquivos 10 pregações, porque amanhã Deus vai se levantar e vai vir a teu favor. Quem me conhece um pouquinho sabe que só no espírito mesmo. Mas eu quero declarar para você
você que vai ouvir essa palavra, amanhã Deus vai te dar o sustento. Aleluia. Você consegue abrir a boca e dizer isso para o seu irmão? Amanhã. Amanhã. Aleluia. Amanhã. Amanhã. Deus. Amanhã. Aleluia. Amanhã. É, Jesus. Amanhã Deus vai te dar o sustento. Mas como é que isso vai acontecer? Aleluia. Mas como? Diz pra mim, como, Luiz, que isso vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Não tem comandante de rei, não tem braço de rei, não tem palavra de mídia, não tem palavra de diabo, é a palavra de Deus. E ele disse: amanhã é amanhã. É amanhã. É amanhã. Amanhã vai ter alimento. É amanhã. Aleluia. Quem sou eu para contestar o poder desse Deus? Ele disse que é amanhã. O problema é que a gente sempre deseja saber como é que vai acontecer, né? Não, como é que vai acontecer? Não, eu sei, ó, vai acontecer assim. Bom, eu na verdade consegui um trabalho, então eu sei que eu vou conseguir pagar minhas contas no final do mês, vai ser no dia 30. Eu vou pagar porque aí eu recebo parte do 13º. Quem te disse que vai ser assim? Sabe quem que esse ajudante do rei estava dizendo? Olha, aí, olha o que ele disse, gente. É ser muito abusado diante da palavra de um Deus que é poderoso. Ainda que se abra a janela dos céus. Quem desafia o que Deus vai fazer na tua vida pode ser o teu inimigo. Não importa. Se Deus disse que é amanhã, é amanhã. Estou quase concluindo, mas eu preciso falar de uma experiência bem pessoal para você entender profundamente o que Deus quer com você. Nós estávamos orando, eu sei que depois ela vai ver, e as pessoas, isso aqui não é uma historinha que eu li, não é, como é que é aquelas que a gente ouve sempre na 93, não é ilustração, é verdade. Eu vivi. Nós estávamos orando com uma mãe aflita, mãe de um adolescente. E nós começamos a orar numa casa. E a mãe estava aflita, já tinha ido na casa da avó, procurado o adolescente, não achava o adolescente de jeito nenhum. Aí, só crente, vamos fazer o que crente faz? Faz fofoca? Não. Ora. Só crente, pegou uma situação difícil, liga para alguém para contar? Não, ora. Crente pegou uma situação difícil, passa para quem não é crente? Não, ora. E aí nós juntos nos unimos e fomos orar. Só que no nosso meio havia uma criança, a criança devia ter na época uns 4 anos. Nós oramos, pedimos: Senhor, revela. Na época o jovem estava muito assediado por drogas, pessoas que queriam drogá-lo. A mãe não conseguia nem orar. E nós oramos. E aí quando a gente acabou de orar, trazendo paz ao coração da mãe, a mãe chorando ainda, a criança virou e falou assim: perdão, não devia ter nem 4 anos, devia ter uns 2 anos. A criança virou e falou assim: olha ali no alto, eu vi uma pomba. Aí a gente olhou para a criança, falou: ah, tá bom. Eu tô falando, eu vi a pomba voou pra lá. Quando a criança apontou, era a direção da casa da avó paterna do adolescente. Sabe o que tinha acontecido? A mãe já tinha ido na casa da avó, mas a avó, por pedido do neto, escondeu a criança. Então a mãe não sabia que a criança estava lá. Quando a criança falou assim, que o adolescente estava lá, quando a criança falou para lá, a mãe falou: eu vou lá de novo. Foi lá de novo, achou o filho na rua jogando bola, porque ele achou que a mãe não ia voltar. Aí eu pergunto para você: será que no futuro bem próximo eu não estou dando nome propositadamente, porque nós infelizmente somos assim.
preciso de oração. Aquela menina falou que tem uma criança que Deus revela, eu vou lá. A criança ora por mim, pergunta a Deus para te mostrar. Quem mostra é Deus. Quem dá alimento é Deus. Quem fortalece é Deus. Quem restaura é Deus. Quem vivifica é Deus. Já estava morto Lázaro. Estava morto. Uma diz, se o Senhor estivesse aqui. Já está cheirando até mal. Quem ressuscita é Deus. Entra profeta, sai profeta. Entra espia, sai espia. Entra ungido, sai ungido. Entra carnal, sai transformado. Mas quem trata é Deus. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte. Na hora da tua prova, saiba a quem você vai recorrer. Isso é poder de Deus. Tem coisas que só Deus faz. Não tem como você recorrer a ninguém. É só você e Deus. É só Ele que vai fazer. Jeremias 18:2. Eu quero finalizar com essa palavra. De verdade. Aleluia. Eu sei que você já ouviu muito pregação a respeito disso. Eu não quero trazer aqui. Eu vou falar de uma forma bem simples e direta. Como Deus falou comigo. Eu estava com um amigo no trabalho, ele estava falando a respeito de uma pregação, mostrando a dedicação do olheiro. O olheiro, quando ele está fazendo o vaso, você pode entrar e ele está lá, ó, né? Mexendo na roda e está lá com dedicação total fazendo o vaso. Você pode entrar, você pode sair, ele está lá com dedicação total. Ele se concentra tanto fazendo aquilo ali que ele não percebe quem está à volta. Ele está concentrado fazendo aquilo ali. Aí Deus chega para o profeta e diz assim: eu quero que você desça e vá até a casa do olheiro. E lá você vai observar o olheiro como ele está trabalhando. E aí o profeta entra, o profeta fala com Deus e o olheiro está lá trabalhando. E quem sabe ver, o olheiro, ele vai mexendo e trabalhando no vaso. E você sabe, eu não sei se você já pôde ver como é que é, mas o vaso é a mão dele que vai dando o molde, né? Ele vai moldando, ele bota a mão por dentro, ele molda por fora. Se saiu um pouquinho para a direita, ele aperta mais um pouquinho. Saiu um pouquinho para a esquerda, ele aperta mais um pouquinho. Se subiu um pouquinho, ele abaixa mais um pouquinho. Dependendo do tamanho que ele quiser fazer. Está conseguindo me entender? Amém. Sabe por que Deus te espreme tanto? Se você for para a esquerda, ele te aperta. Se você for para a direita, ele te traz de novo. Se você subir mais um pouquinho, ele te abaixa mais um pouquinho. Porque quem está moldando o vaso é Ele. Como Deus vai te encher de poder se nem moldado você quis ser ainda? Como que Deus vai te encher de poder se nem à disposição dele você quis ficar ainda? Mas sabe o que eu acho mais lindo nesse Deus? Assim como ele falou para o povo de Israel naquela época: amanhã vocês terão comigo. Sabe o que aconteceu? Não precisa ter surpresa, a palavra está revelada. No dia seguinte, entraram leprosos. Eu não quero falar de lepra não, porque... Não, tem que falar uma coisa de lepra. Lepra é uma doença contagiosa que passa de uma pessoa doente que não esteja em tratamento para outra. Demora de 2 a 5 anos em geral para aparecer os primeiros sintomas. Por causa da incapacidade, pode causar incapacidade ou deformidade quando não tratada ou tratada tardiamente. Mas tem cura. Diz pro teu irmão, a lepra tem cura. Sabe uma lepra que tem acontecido no nosso meio nos dias de hoje? É duvidar do poder desse Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que a lepra tem cura. Aleluia!